Bem-vindos novamente à nossa programação aqui da tarde. Vamos seguindo com o congresso Casas de Longa Permanência, Morar 60 mais. E o painel de agora é sobre curatela. O que é e quando vamos adotar? Vamos convidar ao palco a advogada especialista em direito dos idosos, Simone Baroni. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu sou importante? Mas eu não estou perguntando da minha pessoa. Queria levantar um questionamento para vocês, para que vocês pensem. Eu sou importante? O quanto eu sou importante? O quanto eu sou importante para a minha família e para a minha sociedade? Né? Você já conversou com seus familiares sobre a importância das suas vontades? Vocês já explanaram tal assunto com seus familiares? Pois é. É um questionamento que vocês devem fazer e devem começar a exercitar esse diálogo. Sabe por quê? Nós estamos num congresso que fala de longevidade. Né? Nós todos aqui, quem ainda não está na era prateada, daqui 30 anos vamos estar. E o índice de crescimento populacional da terceira idade é vultuoso. Então, nós temos que pensar como será o nosso futuro. Né? Imagine nós sendo idosos. Como que será a nossa vida? Como serão as diretivas das nossas vontades? Né? Hoje, no Brasil, existe a diretiva antecipada de vontade, que, enquanto você tem discernimento, você pode instrumentalizar a sua vontade, através do chamado, no Brasil, testamento vital, né, onde você vai expor as suas vontades, onde você quer morar, como você quer gastar o seu dinheiro, enfim, onde você quer morar, como você quer morar, né? Então, esse documento, ele traz essas garantias. Mas, e o idoso que não possui mais discernimento? Como ele vai garantir que as suas vontades, os seus desejos sejam respeitados? Né? Enfim, então, hoje, nós estamos aqui para falar sobre a interdição e a curatela de idosos que já não possuem discernimento. Eu sou a doutora Simone Baroni, advogada atuante na área da família. Aqui nesse QR Code, vocês podem conhecer um pouco da minha bio, a minha história profissional. E nós vamos falar sobre um assunto que tem que ser desmistificado. A interdição é uma palavra dura. Fala assim, poxa, eu vou interditar o meu pai? Eu vou interditar a minha mãe? Mas saibam, é um direito deles. Eles estão aptos a serem interditados e curatelados. Então, vamos lá. Imagina receber um diagnóstico de um desses transtornos. Todos são referentes à demência. Então, você não tem mais como manifestar a sua vontade. Então, o que tem que ser feito? Um processo de interdição. É uma ação judicial, onde você vai levar a crivo da justiça toda a bagagem desse idoso. O que ele construiu, quais são os bens, quais são os gastos dele, o que ele tem de despesa, se ele possui imóveis, aplicações, e, muito importante, o laudo médico. Né? O laudo médico é imprescindível na ação de interdição. Com o laudo médico, nós conseguimos a curatela provisória.
é o que vai dar poder ao familiar representar esse idoso. Então, o que é a curatela? A curatela é a medida auferida nos autos da interdição. Por isso que nós temos que falar de interdição. A ação de interdição com a finalidade de se adquirir a curatela. A curatela pode ser parcial? Ela pode ser parcial. No caso do transtorno da demência vascular, que é o AVC, por exemplo, após um tratamento, o idoso que sofreu AVC, ele pode ainda ter discernimento, mas, no entanto, ele está limitado à sua capacidade de andar, né, de gesticular, de digitar, enfim. Então, ele pode ser interditado parcialmente. E a curatela total é quando o idoso é totalmente incapaz. Só vou fazer um tempinho para beber uma água. A gente fica um pouco nervosa, falando assim com bastante gente. Quem pode interditar o idoso? Essa lista é muito importante. Pelo cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, né, se a criança já era tutelada na falta dos pais. Essa é a diferença de curatela e tutela. Curatela é quando é adulto e tutela é quando é menor de idade. Pelo representante da entidade, quer dizer, pelo CEO ou diretor das ILPIs, ou pelo Ministério Público, que, na verdade, ele não vai ser o curador, mas ele vai apontar alguém que seja, né? Então, a legitimidade das partes devem ser comprovadas por documento também. Então, nós tivemos um caso de exceção à regra, onde o curador era um filho adotivo, mas não tinha sido efetivada a documentação de adoção. E o juiz determinou que a dona da clínica fosse responsável. Nós fizemos uma audiência e o juiz, por analogia, ele aceitou o curador que não tinha parentesco com a interditada. Então, pode acontecer mudanças na regra? Pode, desde que comprovado realmente o laço afetivo. Então, a pessoa nomeada pelo juiz vai representar o idoso em tudo da vida dele. Fazer prova de vida, movimentar contas bancárias, pagar aluguel, fazer contrato de aluguel. O que o curador não pode fazer? O curador, ele não pode vender imóveis, nenhum tipo de bem, e nem movimentar aplicações financeiras, a não ser que requeira, nos autos da interdição, um alvará, ou alvará de venda, demonstrando a necessidade da venda, ou um alvará para movimentação de aplicações financeiras. Então, tudo é decidido dentro do processo de interdição. Por que é importante interditar um idoso sem discernimento? Porque ele pode ser vítima de golpes, de ambição. Ele pode acabar passando um imóvel para alguém, como realmente já aconteceu. Ele pode ter a sua aposentadoria suspensa ao fazer a prova de vida e constatarem que ele já não tem discernimento. Então, tudo isso é importante. Por quê? A interdição, ela retira a capacidade civil daquele adulto. Então, nós todos nascemos com capacidade. Desde o nosso nascimento, nós somos sujeitos de direito. A partir da maioridade, nós conseguimos a capacidade plena. Nós podemos casar, vender, doar, e com a retirada da capacidade, o idoso não pode mais fazer nenhum ato da vida civil. É como se ele voltasse a ser criança. Então, o idoso interditado totalmente pode casar? Não pode casar. Pode fazer uma doação? Não pode. Não pode fazer nada.
Ele não pode assinar contratos, ele não pode destituir, ele fica realmente sem capacidade civil. E também é importante dizer que a incapacidade ela tem que ser completamente comprovada dentro do processo. O laudo médico nos dá a curatela provisória, mas depois, no decorrer do processo, vai ter o exame pericial, onde vai ser constatado mesmo as moléstias da doença que ele está convalescendo e será declarado totalmente interditado e o curador nomeado definitivamente. A ação de interdição, ela é uma ação de exceção. Ela é uma ação de proteção ao idoso. Então, o Estado tem o dever de proteger esse idoso. Então, com a interdição judicial de uma pessoa, é uma medida de exceção da cidadania. Então, a caracterização da incapacidade ela tem que ser certeza. Não há como interditar um idoso onde não há a certeza da sua incapacidade. Então, o laudo médico, como eu disse, traz para nós o poder, né? São 2 requisitos. Fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o próprio direito, né? Então, ele está apto a ter uma liminar? Sim, porque nós já comprovamos. E depois vem o laudo pericial, que é realizado pelo IMESC ou por um perito nomeado pelo juiz. Né? São 2 situações distintas, porque um é bem mais em conta e o outro é bem mais caro. E aí sempre o autor que assume as cargas honorárias desses processos. Né? A importância de interditar. A interdição é um ato de cuidado ao idoso, sem discernimento, de carinho e de compromisso em se responsabilizar e cuidar. Evitando o quê? O que nós vamos evitar? Né? Eu não vou ficar lendo tudo que vocês vão acompanhando. Evitando que comprometa seus bens, finanças e caiam mesmo em golpes de ambição. A finalidade, portanto, é de proteger o idoso. Né? Então, nós temos que ficar atentos a tudo o que engloba ser curador. Tudo que você precisa fazer sendo curador. Você vai sofrer um ônus, você vai ficar crivo da justiça. Quando acabar a ação, na sentença definitiva, o juiz determina a prestação de contas. Então, uma vez por ano, é obrigada a entrar com a prestação de contas. A única pessoa do rol de quem pode interditar que não precisa fazer a prestação de contas é a esposa, casada com comunhão, mesmo que parcial de bens. Ela não precisa prestar contas. No resto, o curador, ao realizar essa proteção, deve evitar situações que prejudiquem o curatelado. Ele tem que prestar atenção em tudo que é importante ao zelo e cuidado de todo o patrimônio do seu idoso. Esses atos, em regra, como eu disse, administrar a vida do idoso, escolher o melhor investimento financeiro, fazer a prova de vida, administrar as suas finanças, né, dando para pagar e sobrar. Em muitos casos, o familiar acabam completando, né, porque não acaba sendo suficiente só os recebíveis do idoso. Então, esses atos, em regra, não precisam de intervenção judicial, quando você já tem a curatela. Só precisa mesmo quando for vender bens ou movimentar a aplicação financeira. Tá? Aí tem que pedir o alvará judicial. Importante dizer também que, enquanto o processo de interdição está em andamento, você consegue fazer esses pedidos de alvará dentro do processo. Quando a sentença sai, o processo é sentenciado, ele transita em julgado. Nada mais pode ser requerido nesse processo, a não ser a atualização da certidão da curatela,
que te dá poderes para agir em nome do seu idoso. Então, desculpa. Não, peraí, desculpa. Fui para trás. Então, aqui, ó, por quê? Porque os direitos do curador também existem. Então, se você administra um idoso que tem finanças, que tem investimentos, você pode receber um salário por isso. Só que não é nós que decidimos o tanto. É o juiz que faz a análise dentro da vida financeira desse idoso e pode, sim, ser ressarcido, tanto das despesas e gastos que ele teve, quanto receber um salário para isso, que será determinado também pelo juiz da causa. Né? Então, é a remuneração do encargo do curador. É evidente que as despesas com saúde, educação, subsistência tenham que vir do idoso. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes recebem um salário mínimo de aposentadoria ou uma pensão do marido que morreu e os filhos têm que complementar. Mas, se o idoso tiver condições financeiras, o curador tem direito de ser ressarcido de tudo, não sofrendo o ônus financeiro. O importante da interdição, da capacidade ou da incapacidade, é dizer assim, o que é ato nulo e o que é ato anulável. Então, você imagina, né, que o seu idoso está em processo de discernimento, ainda um grau 1 de um Alzheimer, por exemplo, né? Então, ele vende uma casa. Só que a pessoa que comprou, obviamente, está sabendo que ele já não está atinando muito com a realidade. Vende a casa. Daí, os filhos, percebendo isso, o que tem que fazer? Provar, primeiramente, na justiça, que ele já está acometido de um Alzheimer ou de qualquer transtorno que cause demência, para conseguir a interdição e aí entrar com uma ação de anulabilidade. Aí o juiz vai decidir se anula ou não. Se ele é interditado, o ato é totalmente nulo. Né? Primeiramente, porque com a interdição fica registrado que ele é interditado na central de comunicação, da rede de comunicação. Então, o cartório de imóveis vai saber que ele é interditado e não vai realizar a venda. Mas, se acontecer qualquer venda, qualquer assinatura, o ato é totalmente nulo. Pode ser decretado nulo de ofício pelo próprio juiz da interdição, ou você entra com uma ação de nulidade. E aí você consegue anular o ato feito por aquele idoso que não fez já com discernimento. Ele já não sabia o que estava fazendo. Outro assunto muito importante é assim, a interdição, como eu já disse, é um direito do idoso. O idoso tem o direito de ser interditado e ser protegido pelo Estado. Então, quando você vai colocar um idoso numa ILPI, que você vai acolhê-lo, se resolver o que é o melhor, como hoje eu acredito que seja o melhor, um amparo, alimentação, medicação, terapias, médicos, é o melhor lugar que ele possa estar. Agora, você não pode assinar um contrato de prestação de serviço de acolhimento de um idoso sem discernimento se ele não é curatelado. Se vocês não têm a curadoria dele, se vocês não são representantes legais dele. A lei exige. O Estatuto do Idoso, no artigo 35, fala da obrigação das ILPIs firmar contrato com a pessoa acolhida. Então, nós vemos lá no parágrafo 3º. Se a pessoa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar o contrato que se refere o caput desse artigo. Então, ou seja, o idoso que não tem discernimento deve ser representado pelo seu curador no ato do acolhimento. A falta disso acarreta em crime de cárcere privado, previsto no Código Penal. E a pena é em dobro do que um crime cometido de sequestro ou cárcere privado. E importante dizer, a clínica também responde.
Os dois vão ser investigados e vão virar réu numa ação de crime de cárcere privado. E não é difícil acontecer. Acontece. Então, você vê a esposa chorando porque está respondendo um crime, porque acolheu o seu marido, que tinha, no caso, demência etílica. Se ela não tivesse acolhido, ele teria morrido. Só que, com o tratamento, ele melhorou. Conseguiu um telefone, arrumou uma namorada no Tinder e convenceu a namorada que ele estava em cárcere privado. E ela fez a denúncia e virou o processo crime. Então, é muito importante, antes de acolher um idoso, numa ILPI, é importante fazer a interdição dele. Bom, considerações gerais. O que nós vamos dizer aqui, considerações gerais? Ah, doutora, o meu pai já não está muito bem, mas eu tenho uma procuração dele. Primeiramente, a procuração está válida, porque procurações de idoso têm prazo de validade. Não está válida. Seu pai está sem discernimento? Tá, não pode usar. Tem que ser substituído o instrumento de procuração pela curatela. Não há como você utilizar uma procuração de idoso sem discernimento. É crime também. A declaração da concordância dos filhos ou dos irmãos na interdição. O que acontece? Muitos autores da ação são os filhos. Só que vamos os 3 filhos. 2 querem ou não querem. Então, o que tem que explicar para o juiz? Colocar todo aquele histórico do idoso, porque ele precisa ser interditado, levar a anuência de quem quer, né? Um vai ser o curador, levar a anuência do outro, e informar para o juiz, olha, tem mais um filho, mas ele não quer. Aí o juiz vai ter que citá-lo, e ele vai ter que vir aos autos falar por que ele não quer. Mas eu digo que é igual ao divórcio. Quando um quer separar, não tem jeito, o juiz decreta o divórcio. E a interdição também. Vendo nos autos que há todos os requisitos para interditar, o juiz vai interditar, mesmo que o filho não queira. Pode haver a curatela compartilhada. 2 ou mais filhos. Eu tenho um caso que uma senhora tem 3 famílias de neto. Então, vem um neto de cada família. Então, são 3 netos que são os curadores. O que é bom, porque acaba tirando o ônus só de um. E a curatela, ela pode ser exercida separadamente, mesmo que compartilhada. Então, se você tem a curatela compartilhada, vocês não precisam ir ambos ao banco, enfim, ao cartório. Só um já é suficiente, eles agem separadamente. A curatela termina com a morte. Ela é levantada com a morte. O cliente tem que me fornecer o atestado de óbito e a gente pede o levantamento da curatela. O que isso é importante? Porque, às vezes, alguns filhos acham que aquele curador do pai vai ter vantagens no inventário, o que não corresponde com a verdade. Morreu, acabou a curatela. Opa, desculpa. Como eu disse, pode ser concedida liminarmente, se comprovada mesmo a demência, né? A medida liminar, que hoje é chamada liminar, mas o nome é antecipação de tutela. Ela é concedida sem ouvir ninguém. Assim que o juiz recebe a ação, importante dizer, tem sempre a participação do Ministério Público, que ele é fiscal do idoso. O Ministério Público concorda e o juiz já dá a primeira decisão do processo, que é a liminar da curatela provisória, expedindo a certidão, que é renovada até o final do processo, que dura mais ou menos 1 ano e meio, quando o laudo é do IMESC. O IMESC demora de agendar a perícia e também demora de entregar o laudo. Caso a família disponha de uns honorários de peritos nomeados pelo juiz, é bem mais célere. É bem mais célere. A curatela definitiva,
é provada com a certeza, né, através da perícia do IMESC. Então, quando retorna a perícia do IMESC, nós nos manifestamos todos, né, nós, autor, o réu, que é o idoso, ele tem um curador especial. O juiz nomeia um advogado para representá-lo na ação, né? Então, após isso, da manifestação de todos, do advogado do réu, que é o idoso, o advogado do autor, o Ministério Público, o juiz sentencia, dando ali os limites da interdição, né? Geralmente, a interdição total corresponde a tudo, você vai ficar responsável pelos bens, o cotidiano, a saúde toda do seu idoso. A interdição é total, quando absolutamente incapaz ou parcial, como eu já disse. A presunção da validade. Todos os atos jurídicos praticados pelo interditando antes da interdição são presumidamente válidos. E após, são nulos. De ofício, como eu expliquei, ou através da ação de declaração de nulidade. Então, o interditando, no Código de Processo Civil, ele pode ser ouvido numa audiência. Mas, se o processo está muito bem provado, o juiz pode dispensar essa audiência, ou pode substituir pela oitiva de um familiar. Após a sentença da curatela definitiva, ela deve ser publicada em jornal de grande circulação, vai ser averbado o registro da interdição no cartório de pessoas, né, ele vai ficar em toda a rede que ele é interditado. Se ele tiver imóveis, tem que fazer a averbação da interdição na escritura do imóvel também. Então, tem todos esses atos após, né, a sentença. Como eu disse, o curador pode receber um salário determinado pelo juiz e também pode ser substituído em caso de não satisfação familiar, ou se o curador morre também, se ele vir a falecer, ele pode ser substituído. Também com uma ação própria, que chama ação de substituição do curador, distribuída por dependência ao processo de interdição. Então, esses são os pontos mais importantes que eu vim trazer para que vocês considerem a importância de interditar o seu idoso quando ele não estiver mais manifestando a sua vontade. Eu vou passar aqui. Aqui tem os meus contatos. Aqui tem os meus contatos. Esse QR Code é um e-book com mais ou menos as explicações que foram dadas aqui hoje, e eu me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Nós vamos fazer agora uma rodada de perguntas e respostas, se alguém tiver dúvida, mas antes disso, eu chamo ao palco a Priscila Pascarelli para coordenar, ok? E peço para que levantem as mãos, para que a gente vá com o microfone pertinho de vocês, ok? Por favor, Priscila. Boa Fica tarde à sua disposição. Antes de a senhora falar, se me permitem só fazer algumas considerações, e complementarmente ao que a gente já tratou no painel anterior. Então, a nossa proposta aqui hoje é refletir e trazer alguns aspectos importantes com relação ao morar, né? A gente, esse ano aqui, junto ao Longevidade, estamos inaugurando esses 2 espaços. Então, aqui um espaço de conteúdo, de discussão, reflexão, e lá no espaço de exposição a gente tem uma área que tem a proposta de proporcionar algumas vivências na linha do que a gente falou aqui hoje, com relação a algumas barreiras que a gente ainda tem, de quebrar preconceito e reforçar a importância do cuidado profissionalizado e do que a gente tem hoje enquanto diferenciais apresentados por algumas instituições. Temos muitas instituições sérias que trabalham de maneira muito organizada, que estão em linha com a nossa legislação, apesar de o nosso cenário ainda ser um cenário muito delicado nesse sentido, considerando que a gente ainda tem muitas instituições que funcionam de maneira clandestina.
De qualquer forma, então, a vinda da doutora Simone aqui nos faz refletir e traz a importância de a gente olhar nessa perspectiva do direito, né? Então, interdição é um direito, como ela colocou aqui, um ato de cuidado e de proteção. E o que a gente vê hoje no nosso cenário é ainda um despreparo e uma falta de organização, né, podemos dizer assim, por parte de várias instituições na ocasião da hospedagem do hóspede idoso, né? Então, ela colocou aqui alguns casos em que, no momento da hospedagem, o idoso, muitas das vezes, não está interditado, ele assina um documento, e esse documento não tem nenhum tipo de legitimidade, né? E isso coloca em risco o próprio idoso, a instituição assume também uma responsabilidade importante, e a família também tem uma parcela, né, de responsabilidade importante e pode responder criminalmente. Então, só para contextualizá-los, né, sobre a importância desse momento, dessa pauta, que está diretamente relacionada, né, com a escolha de institucionalizar um idoso. Então, eu abro aqui para as perguntas, começando pela senhora que se manifestou primeiro. Pode ficar à vontade. Boa tarde ou boa noite, já nem sei mais o horário lá fora. Meu nome é Maria Alice. Nós estamos passando por uma situação um pouquinho complicada. É um irmão, ele ainda não tem 60 anos, ele tem problemas de saúde, ele já sofreu, passou por algumas coisas desagradáveis no celular, levaram o dinheiro dele. E, aos poucos, nós fomos percebendo que ele estava com problemas, e a coisa veio se agravando. Hoje, ele mora próximo da minha irmã. Enfim, e nós achamos melhor partir para uma curatela, né? Apesar de não ter 60 anos. Então, é importante dizer, a interdição é para qualquer pessoa adulta. Okay. Porque pode ser por moléstia da senilidade, né? Mas também pode ser um acidente, um AVC aos 40 anos. Então, é importante dizer, qualquer um maior de idade pode ser interditado. Ok, obrigada. Uma pergunta respondida. Muito bem, ele tem uma filha. Ela é judicialmente, né, reconhecida, não teve convivência. E nós queríamos saber, nós já temos um advogado que está nos orientando, mas eu vim para esta palestra porque nós temos muitas dúvidas, né? E você, desculpa te chamar de você, mas com todo respeito, você alertou aqui para cuidados para não responder processo. Eu tenho um pouco de receio. A minha irmã, nós colocamos, eu autorizei a minha irmã, já assinei um documento para que ela fique como curadora dele, tá? Mas nós temos um pouco de receio com a filha dele. Ela não tem convivência, tem problemas familiares, nós ficamos com mais medo ainda. Ela pode entrar, o nosso irmão não sabe que estamos entrando com a curatela, tudo com o advogado nos orientando. Se ele descobrir, ele pode convencer a filha dele de ir contra nós? Olha, primeiramente, ele vai descobrir. Como o interditando, vamos dizer assim, ele é réu, a justiça brasileira não permite que ninguém seja processado sem saber. Então, ele vai ser citado. Vai um oficial de justiça que vai citá-lo da ação de interdição. Ele recebe uma contrafé e ele fica sabendo que ele está sendo interditado. Agora, a informação que existe uma filha, eu falo, o processo de interdição ele tem que correr pela verdade, sempre pela verdade. Se não tem contato com a filha, informa o juiz que ele tem uma filha, mas que vocês não sabem onde mora. O advogado vai pedir uma citação por edital, porque ela também tem o direito de saber. No caso, se essa filha tivesse convivência com ele, ela poderia anuir para sua irmã ser a curadora. Ela autorizava, ela concedia a autorização dela.
Mas, como ele tem familiar e outra pessoa da família vai interditar, o familiar mais próximo, né, num quadro de classificação, de hierarquia familiar, ela tem que ser citada também, tem que informar o juiz da existência dela. Agora, se ela vai querer, se ela não vai querer, é que nem eu disse, é igual ao divórcio, o juiz decreta no final. Havendo indícios, comprovada a certeza que ele está precisando ser interditado, o juiz vai interditar, independente da contra-vontade dela. Ok. Já vou passar para a próxima, tá? Porque eu não quero fazer todas. Eu tenho várias perguntas. Ok. Eu fico à sua disposição. Muito obrigada, tá? Imagina. Mas eu tenho mais perguntas porque nós temos medo. Tá Receio. certo. Muito obrigada. Imagina, por nada. Nós temos um caso bem delicado e recente na nossa instituição. A nossa residente é lúcida, está com o estágio tumoral 4. Ela está aguardando o resultado de uma biópsia, não é interditada. Um filho mora nos Estados Unidos e o provedor financeiro, que responde 60%, mora no Brasil. A biópsia já nos direcionou que precisa de químio e de rádio. A família que mora nos Estados Unidos não está falando com a que está no Brasil e nos proibiu, por escrito, quanto a dizer a verdade da biópsia. Todo dia a residente nos pressiona, perguntando, já saiu a minha biópsia? Porque no dia 3, agora de outubro, já é a diretiva de tratamento. Vai para o paliativo, vai fazer químio, vai fazer rádio. E o filho nos mandou diversos e-mails dizendo que nós estamos proibidos de dizer a verdade. Quer que a gente dê tempo à cliente, não dizendo a ela a verdade. E o filho que mora no Brasil não se sente com força emocional para discutir a diretiva do filho. Porém, essa residente não tem diretiva de vida. E não sei nem se tem tempo hábil, clínico, para a entrada de documentação. A minha questão com a família por escrito foi, no dia 3, compareceremos todos à consulta e o médico do convênio vai decidir se vai falar ou não. Eu corro o risco de falar a verdade e ser processada, ou eu corro algum risco de não falar nada e essa paciente descobrir, e eu não sei até onde ir como enfermeira. Então, ela é lúcida e ela está aguardando a biópsia, e o filho está nos enchendo de e-mails, documentando com ameaças assim severas, tipo ligação meia-noite, 1h, 3 da manhã. Ela é lúcida, né? Mesmo não lúcido, tem o direito de saber o seu diagnóstico. Isso é um direito, uma garantia constitucional. Então, está além da vontade do filho. Vocês não podem mentir, vocês não devem mentir, nem omitir. Se ela quer saber e ela é lúcida, ela tem o direito de saber. E isso pode trazer conflitos para vocês, se caso vocês continuarem aceitando as ordens desse filho. Ele está equivocado, não pode. Senhor, fique à vontade. Boa tarde. Boa Eu tarde. sou médico da PUC do Paraná e sou responsável técnico por uma instituição de longa permanência com 100 moradores. Em relação a isso, realmente não tenho dúvida, se ela for lúcida, absolutamente nenhum filho pode dizer que fala ou não fala. Se ela quiser saber, ela tem que saber. Se ela não quiser saber, ela não deve saber. O médico tem o dever de falar e ela tem o direito de saber. Ela não tem dever de saber. Se ela não quiser saber, ela não precisa. Agora, o médico tem dever de falar se ela quiser. Por isso que o médico não traz a notícia. O médico estimula a pergunta e ele só responde. Então, essa é a minha opinião, é o que a gente pratica. E você está completamente cheio de razão. Eu queria só comentar que você não comentou, e que eu acho interessante para quem lida com geriatria e gerontologia, é a curatela temporária. Existe a curatela temporária. Porque nós temos pacientes que sofrem acidente vascular cerebral ou que sofrem traumatismo crânioencefálico, do ponto de vista de prevalência, mais TCE mesmo. Sofreu um acidente, ficou em coma 90 dias, 120 dias, ele é curatelado. Ele reconquistando a lucidez, se anula a curatela. Se anula. Então, eu acho importante essa situação de que nem toda curatela é definitiva. Não, nem toda curatela é definitiva, isso é importante. É que eu trouxe mesmo o tema daqueles que já não possuem discernimento, né? Enquanto possui discernimento, ele pode entrar com a curatela, exatamente, temporária, e existe também hoje a tomada de decisão apoiada. E nós tivemos um caso recente em Curitiba, que eu participei do processo, interessante, porque um empresário de alto poder aquisitivo ficou em coma 3 meses por traumatismo crânioencefálico,
em UTI, respirador artificial, traqueostomia, recuperou a consciência. A irmã curadora não queria devolver a curatela. Foi um processo longo e demorado do qual eu participei, mas interessante. Obrigado. É interessante. Mas, puxando um viés disso, a tomada de decisão apoiada é uma ação que o idoso mesmo é autor. Ele, tendo discernimento, ele escolhe 2 apoiadores e ele entra com uma ação que chama tomada de decisão apoiada. E o juiz vai levar ali, na sentença, tudo o que ele apontou, o que ele quer que um faça, que o outro faça, os apoiadores. Então, é tudo mediante a sua vontade. E também tem o testamento vital, né, que é a diretiva antecipada de vontade. Inclusive, a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela criou um aplicativo chamado Minhas Vontades, que lá você pode fazer o documento. Você pode fazer o documento e já ficar garantido as suas vontades no futuro. Só para complementar aqui, a gente já está finalizando o tempo, aproveitando o seu comentário com relação a esse aplicativo, ele é bastante interessante, porque ele mobiliza na gente, inclusive, reflexões importantes de questões que a gente normalmente não pensa, né? Então, até aos que não fizeram isso, nunca refletiram, eu os estimulo a baixarem esse aplicativo, ele é bem fácil. É verdade. E é um exercício super importante. Ali você vai cravar, ali você vai cravar as suas vontades, a sua importância, que foi como eu comecei a palestra. Exatamente. E aí ele nos coloca algumas perguntas muito provocativas nesse sentido, né? E nos mobilizando justamente a nos colocar na posição, numa condição que a gente normalmente não se imagina, mas que são extremamente importantes, porque numa ocasião como essa, né, em que a idosa é lúcida, ela está aí aguardando o diagnóstico, ainda não tem noção, né, do que ela tem pela frente, mas, de qualquer forma, é uma situação que todos nós estamos sujeitos, né? Então, é bastante importante que a gente, né, pare para pensar nisso, e apoiados nessas ferramentas é fundamental. A SBGG tem um baralho chamado Cartas na Mesa. SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Cartas na Mesa, é vendido pelo site. E é um baralho. E esse baralho é exatamente para estimular a confecção de diretiva antecipada. Então, você pega ali o baralho e você joga. Você pede para o indivíduo escolher 10 cartas que ele mais gostaria, que é mais importante numa hierarquia, num ranking. O que é mais importante para você? Depois você transforma essas 10 em 3 e assim sucessivamente. É muito interessante, é didático, é pedagógico e é interessante. Fantástico. Nosso tempo encerrou. E para sbgg.org.br. Não extrapolarmos, para quem esquecer dessas referências, a gente pode dar depois. Muito obrigada, doutora Simone. A todos que quiseram perguntar e não tiveram oportunidade, eu vou estar aqui na feira, vou estar no estande da Trevo. Se vocês quiserem passar lá para tirar suas dúvidas, eu estarei à disposição. E podem me contatar em qualquer rede social que vocês obtiveram ali. Fico à disposição. Dentro da sacolinha da Trevo tem um folder também, da interdição à curatela.